E diretamente da nova temporada do Agente Vai, olha só, eu estou com o seu chapéu aqui. O Agente está chegando novamente. Aqui quem vos fala é Marcelo Fávaro e hoje nós vamos encontrar, desvendar mistérios das questões de vestibular e do Enem sobre a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E essa é para você que não faz ideia de quem é Rubel e poesia acústica. Nós vamos para a primeira questão sobre o livro. Muito bem, vamos para a primeira pergunta. O UFF, a Universidade Federal Fluminense, 2009, óbito do autor. E aí ele fala aqui: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isso é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suponho o uso vulgar seja começar pelo nascimento, né? Então ele já considera que começar uma história pelo nascimento é algo vulgar. Vulgar assim, não no sentido de pouco pudor, mas no sentido de comum, vulgar, normal. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor que virou defunto, né? Um autor defunto, mas sim um defunto que virou autor. Então, aí a consideração dele, para quem acampa, foi outro berço, né? Eu comecei de outra forma, né? O berço aí com o sentido de começar, né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo, já que a necessidade dele era essa, de iniciar algo, uma novidade literária que de fato ocorreu, né? Iniciou-se no Brasil o realismo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. É a diferença radical entre esse livro e o Pentateuco, a Bíblia, né? Então vamos lá. Assinale a alternativa que não, sempre fiquem muito atentos, não, quando assinale a alternativa errada, aquela que não confere, porque às vezes você está ali na loucura, você acha que a que confere é a primeira alternativa que confere, já que são 4 alternativas corretas e uma errada. A primeira correta você já vai lá e mete a canetada. E não é assim, né? Não corresponde ao texto de Machado de Assis. Este narrador em primeira pessoa é uma alternativa ao narrador intimista tradicional. Então nós tínhamos ali um narrador intimista tradicional que tem seu ponto de vista absolutamente limitado pelas circunstâncias, já que, como é intimista em primeira pessoa, ele não é onisciente, né? Já que ele participa da história. E pelo que o narrador-personagem pode conhecer a partir delas. Então, é claro, né, que essa alternativa de colocá-lo no pós-morte dá realmente esse poder ilimitado, né, sobre o que acontece, o que aconteceu, tudo, e realmente isso confere ao Memórias Póstumas. B, então não é o A está correto. B, este narrador em primeira pessoa é uma alternativa ao narrador onisciente tradicional do realismo. Ok, sim, basicamente a A e a B estão falando, são paráfrases, ok? C. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado depois que Machado de Assis morreu. Só aí a gente já pode tirar que qualquer fã do Belo que estudou Machado de Assis sabe que Memórias Póstumas inaugurou o realismo em 1881, publicado, né, foi publicado em folhetim antes, porém, né, em obra absoluta, 1881, e Joaquim Maria Machado de Assis morreu apenas em 1908. Mas a gente pode continuar conversando aqui, ó. Razão pela qual o Machado declara que não é propriamente, não é o Machado que está declarando aqui, gente. A gente tem que saber o que é o autor e o que é o personagem, né? É o Brás Cubas que é o autor defunto, não é o Machado, não. O Machado só escreveu a história, viu? D. Então aqui no caso, a que não corresponde é a C. Porém a gente pode conversar sobre a D e a E aqui sem terminarmos a nossa amizade. A hesitação expressa pelo narrador por em primeiro lugar o seu nascimento e sua morte ou a sua morte não faz parte do repertório tradicional de autores realistas ou naturalistas. É exatamente isso que ele falou aqui, né?
E que ele resolveu fazer um negócio novo ali, né? Para bom entendedor, tem que ler com entendimento, meu amigo. Tem que ler, ó. Vamos lá. O narrador declara que um defunto autor, para quem o túmulo foi outro berço, porque somente depois de morto ele resolveu produzir a narrativa que o vai transformar em autor. Ele escrevia alguns artigos para o jornal, né? Lembra que vocês ouviram eu narrando a história? Eu fiquei narrando a história inteira aqui para vocês, hein? Pelo amor de Deus, ele escrevia assim um artigo ou outro para o jornal, oposicionista na política, mas ele não era um autor, ele resolveu após a morte. Então aqui, nesta alternativa é C, meu caro amigo. Publicado em 1881, mas antes em folhetim. Folhetim vocês sabem, né? Toda semana saíam uns capítulos ali para que o leitor fosse acompanhando como se fosse uma telenovela. E na verdade era a antecessora da telenovela, os folhetins. E Machado de Assis ia ao longo do ano publicando no jornal a obra, e quando ela esteve completa, aí sim saiu a versão definitiva que ele entregou aos Hermes, e é isso que você vai ver na próxima pergunta. Ó, fã de poesia acústica, Ave Maria, leia o seguinte excerto de Memórias, vamos lá. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos Hermes. Então aqui ele defendendo que cada momento da sua vida um vai corrigindo o outro, né? Você vai se tornando mais velho e você vai corrigindo a fase anterior, e esse momento de correção da fase anterior será corrigido também até que chega no final, quando você está pronto, a edição definitiva é aquela que você somente vai entregar na morte, né? Você dá de graça aos Hermes, é quando você está enterrado ali, sendo comido pelos vermes. Eu já li isso em algum lugar. Muito bem, ó. Na passagem citada, a substituição da máxima pascalina, você não precisa ir lá estudar a filosofia de Pascal, mas pode também, não vai te fazer mais burro, não. De que o homem é um caniço pensante, pelo enunciado o homem é uma errata pensante. O que significa isso? A realização da contabilidade dos erros acumulados na vida, porque, em última instância, não há edição definitiva. Opa, será? Será? Não, ele está falando outra coisa ali, até a edição definitiva, que o editor dá de graças ao verme, né? Existe sim uma edição definitiva, na morte, né? Que é o momento que não tem mais como você se corrigir. B, a tomada de consciência do caráter provisório da existência humana. Tudo bem, tudo é provisório, né? Você não está pronto. Levando à celebração de cada instante vivido. Opa! Se a primeira parte da alternativa está correta, do caráter provisório, não quer dizer que a segunda esteja. Já que é uma pegadinha justamente isso, você dá a mão, mas não dá o braço. Você dá um trecho correto, mas o segundo trecho não. Ele não está falando aqui que é preciso aproveitar a vida, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, deixa a vida te levar. Calma aí, jovem gafanhoto fã do Belo. Calma aí. Celebração de cada instante não tem nada a ver com o excerto. C. A tomada de consciência do caráter provisório da existência humana, ok, a primeira parte que já era correta na alternativa anterior. E a percepção de que esta é passível de correção. Esta o quê? A consciência do caráter provisório da existência é passível de correção. Sim, ok. Se a D não tiver mais certa que a C, então é a C. A ausência de sentido em cada estação da vida, ele não falou que não tem sentido, já que a morte espera o homem em sua edição definitiva. Não é bem por aí, não é que a morte espera o homem em sua edição definitiva. Essa edição ela vai sendo construída, e não está falando aqui que não tem sentido.
cada estação da vida. Não está falando nada disso, não. Então aqui, fácil. Até quem era fã ao mesmo tempo da Legião Urbana e dos Morenos vai acertar essa, hein? Sim, alternativa C, meu caro gafanhoto. E é claro que se você chegou nesse canal é porque você ouviu o livro inteiro narrado por mim, o tio dos contos de terror e da literatura brasileira também. Então, se você ouviu a história inteira, você tem um pontinho a mais e vai ter muito mais facilidade para resolver essas questões como essa da PUC. Vamos deixar a brincadeira um pouco mais difícil com uma pergunta da PUC de São Paulo. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no Hospital da Ordem. Adivinhe quem? A linda Marcela. Lembrem da Marcela, que ele era apaixonado quando ele era jovem. Ela era uma mulher que adorava ganhar presente. Já que ele fala que Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Foi um amor caro. Mas passou o tempo, ele encontrou Marcela na Rua do Ouvidor. Lembra que ela até arrumou o relógio para ele, ela já estava bem pobrinha. E no final, aí já está na reta final do livro, ele fala, né? Quem morreu? Quem? Raimundo Nonato? Não, a linda Marcela. E via morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço para distribuir esmolas, achei. Agora é que não são capazes de adivinhar quem que eu achei lá. Quem? Achei a Flor da Moita, a Eugênia, a filha da Dona Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Lembra que a Eugênia era uma menina, era uma moça de 16 anos que o Vilaça queria arrumar para o Brás. E o Brás achou-a lindíssima, uma menina jovem, linda, bonita, a Flor da Moita. Só que quando a menina começou a andar, meu Deus, ela é coxa, né? E para os incautos, para você que cantava tocando de biquíni sem parar, coxa nada mais é que uma menina manca, né? Aquela que dá né? Uma perna maior que a outra. Sim, o Brás Cubas deixou de casar com a menina porque ela tinha a parte da perna ali menor, dava aquela mancadinha. E tirando o capacitismo de lado, o trecho acima é do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, refere-se a personagens que tiveram relacionamentos amorosos na vida do narrador e assim indique a alternativa correta sobre tais relacionamentos. Tá. Marcela fora na adolescência a protagonista de um amor tumultuado com Brás, mas interrompido pelo pai furioso que o envia a Coimbra para estudar direito. Sim! Por quê? Eu vou explicar devagarinho para você que é fã do Capital Inicial entender. O Brás está gastando todo o dinheiro da família com a Marcela. Brincadeira, ele estava levando... amor, ele era jovem, né? Por isso que ele vai ficar durão no final, vai ficar insensível, né? Mas agora no início, o primeiro amor, ela era mais velha, ela era já uma mulher assim, até dá a entender que ela tem de outros homens também, né? Então ele começa a surrupiar coisas da família para poder bancar esse amor. Sim, você que ouvia Vida Bandida, que me traz tristeza, tirou de mim toda a beleza. Você que ouvia a música de Um Toque a Mais nos anos 90, você vai saber do que eu estou falando. Marcela era esse tipo de mulher. E aí o pai, né, furioso, enviou-o para Coimbra para estudar direito e voltar e, quem sabe, ser um deputado, um ministro, né? Só vamos ler por amizade, porque é mais importante, gente, a gente aprende mais com as alternativas erradas quando está estudando do que com a correta. Correta é correta, é fácil de identificar. Agora, por que estão erradas as outras? B. Ambas exerceram um grande poder de sedução sobre Brás Cubas. Não, a menina não, a Eugênia não. Mas foram preteridas por Virgília, com quem Brás acabou se casando. Brás acabou se casando com Virgília? Deve ser outro livro. C. Nenhuma delas afetou os sentimentos amorosos do narrador. A Marcela arrastou a cara do Brás no chão, pois este estava decidido a casar-se com a Eulália, moça pretendida pela família para unir-se a ele. Nossa, não precisa nem ler o livro para saber que isso está errado, né? Se você vê o filme de 1 hora e pouquinho, você já vai saber do que se trata. D.
Eugênia, bonita e coxa, alimentou a esperança de casamento com Brás Cubas e foi plenamente correspondida por ele, que lhe dedicou amor sincero e incondicional. Não. Se fosse a Virgília, nem a Virgília ele se arrebatou tanto no início. É claro, depois que ele perdeu, depois que o Lobo Neves chegou, e aí ela foi embora com ele, depois voltou, aí sim, aí ela era valorizada para ele. Mas no momento ali, sim, ali, né, houve uma comoção, mas não igual da Marcela, que ele perdeu-se de amores, né? Isso aí só acontece uma vez na vida só, e geralmente antes dos 20 anos. Então aqui, você que é fã do conjunto musical Um Toque a Mais, a alternativa é A. E para você que é inscrito no canal Conta um Conto, faça também a inscrição aqui no A Gente Vai. Dar trabalho para fazer, eu tenho que colocar luzinhas e fazer toda a minha maquiagem, arrumar os dentes para ficar bonitão, sem harmonia facial, para você passar no vestibular, já que você está aqui com um propósito. Vamos para outra pergunta. Ninja da montanha, leia o seguinte excerto, esse da PUC do Paraná, de Flaubert, Gustave Flaubert, ou para os fãs de gordurinha, Gustave Flaubert, iniciador do realismo literário. O autor em sua obra deve ser como Deus do universo, presente em toda parte e visível em parte nenhuma. A arte sendo uma segunda natureza, o criador dessa natureza deve agir com o procedimento análogo, que se sinta em todos os átomos, em todos os aspectos, uma impassibilidade escondida e infinita. O efeito para o espectador deve ser de uma espécie de assombro. Como tudo isso foi feito? É o que se deve dizer e sentir-se esmagado sem saber por quê. Gustave Flaubert, gente, ele escreveu aquela obra ainda na década de 50, dos anos de 1850 e poucos. Escreveu Madame Bovary, que é uma personagem até hoje presente em filmes, livros, séries. Saiu o filme dela agora há poucos anos. Então é uma mocinha, uma menininha que era muito apaixonada, lia muitas histórias românticas. Ela acreditava nesse príncipe encantado do romantismo que não veio. E aí ela cai de cara com o realismo, se afundando em relacionamentos predatórios, nessa busca incessante pelo amor romântico, até que ela... Bom, vamos lá. A partir dessa afirmação e levando em conta a obra madura de Machado de Assis, quando a gente diz obra madura, a gente exclui o início de sua produção romântica, ok? Sobretudo, Memórias Póstumas, é correto afirmar. Memórias Póstumas de Brás Cubas está para a literatura assim como Madame Bovary está para a francesa? Ok. Primeira enunciação aqui, ok. Porque embora Memórias Póstumas tenha sido publicado 25 anos depois, ainda assim, para a literatura brasileira, era o início do realismo, assim como foi Madame Bovary na França. Nossa, na França causou um estrondo. Ele foi processado, o Flaubert. A sociedade francesa da época ficou horrorizada. A religião, aquelas velhinhas da igreja, nossa, tacavam tomate quando ele passava na rua. Mas vamos para o segundo enunciado da alternativa A. Ambas obras iniciaram o realismo em seus respectivos países, ok. E ambas as obras, o narrador-autor se ausenta da narração. Fazendo a narrativa parecer uma segunda natureza. Aí não. Aí você está levando samba e está querendo tomar Heineken. Calma aí, meu querido. Vamos para B. Machado de Assis soube se apropriar como ninguém dos procedimentos inventados ou desenvolvidos por Flaubert. Como o discurso indireto livre, vocês precisam estudar o que é isso, viu, gente? É quando a fala do personagem, ela atropela a fala do narrador sem nenhuma marca. O discurso direto tem marca. Quando ela diz 2 pontos, travessão na outra linha, ou aspas, né? O discurso indireto, você pega a fala do personagem e transpõe
para a fala do próprio narrador. Então o narrador, com suas próprias palavras, diz o que o personagem falou, né? Quando minha mãe me disse que era para eu ir tomar banho porque meu pai estava chegando naquele momento. Tudo bem, discurso indireto. Agora o indireto livre é sem nenhuma marcação. Quando o José saiu andando pela rua, oh meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Não tem nenhuma marcação, ele é livre. E a gente só sabe que não é mais o narrador falando pela escolha das palavras que não é própria do narrador, e sim do José ali, entendeu? Aqui, como... Vamos ler a B de novo. Machado soube se apropriar, como ninguém, dos procedimentos inventados por Flaubert. Até aí, ok. Como discurso indireto livre, ok. E a invisibilização do narrador. Mas por que o narrador está invisível? Ele tem nome, é o Brás Cubas. Ele está em algum lugar ali no além, ele está escrevendo no além. Não. A B está errada, o narrador não é invisível. E você já percebe por aí que a pergunta ela está tentando te levar para fora da estrada nesse ponto aqui da narração. Se o narrador de Machado de Assis, em Memórias Póstumas, toma emprestado de Flaubert não somente a forma de narrar linear e objetivista. Errado. Não é linear, ele começa pela morte. Lembra lá no começo do vídeo, lá, ao contrário de Moisés, que começou pelo começo, eu estou começando pelo final, ok? E objetivista, ele não é objetivista, ele é tudo menos objetivista. Ele para, às vezes, a narrativa por horas ali para ficar devaneando, né? Não de uma maneira romântica, mas de uma maneira filosófica. Mas também a pena da galhofa e a tinta da melancolia mencionadas na abertura do livro, inaugurando assim o realismo no Brasil com fortes traços de pessimismo e ceticismo. Você percebe que às vezes a alternativa tem vários trechos corretos, só que aquele ali, uma palavrinha que estiver errada vai ser a famosa pegadinha do malandro. Vamos lá, D. Embora considerado o inaugurador do realismo no Brasil, Machado de Assis destoa completamente da máxima de Flaubert, pois seus narradores deixam claro o tempo todo que os leitores estão diante não de uma segunda natureza, mas de uma narração. Não fica tão claro isso aí não, viu? Quando o Brás Cubas admite que ele já está morto, inaugura-se aí uma segunda natureza, ok? E se o realismo de Flaubert está ancorado num narrador presente em toda parte e visível em parte nenhuma, o realismo de Machado, por sua vez, embora em grau menor, também se baseia num narrador que, por conta de sua condição de defunto, se distancia dos fatos narrados, tornando-se, de certa forma, invisível. Aqui, ok, né? Aqui tá fácil. Até para quem come baconzitos com ketchup, tá fácil aqui, que realmente é a alternativa E. Resumidamente, Brás Cubas é um jovem da família Cubas que vinha de um tanoeiro, mas que não era uma profissão muito privilegiada, então eles preferiram começar a contar a história dos Cubas, né, uma família importante no Rio de Janeiro, a partir do seu próximo descendente, ok? E aí eles falam que os Cubas são maravilhosos, incríveis, e o Brasinho era um menino Peralta, um menino daqueles mesmo que... Sabe quando sua tia traz aquele sobrinho que sobe na estante, derruba tudo e quebra tudo e faz a maior bagunça e começa a pular no sofá e você torce para aquele menininho ir embora antes que você dê uns croques na cabeça dele? Pois bem, esse era o Brás Cubas, com o agravante de que ele tinha muito dinheiro, tinha escravos, e conforme ele foi crescendo, não foi aumentando a sua consciência social, apenas ele fazia o que lhe incumbia, apenas ele queria curtir os seus 300 contos de réis que foram deixados ali e que ele levou até o fim da vida, viveu uma vida tranquila, sem nunca trabalhar, sem nunca viver do próprio suor. E para você que é fã do Belo, preste atenção nessa próxima questão.
E essa da Unicamp aqui, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado um divisor de águas tanto na obra do Machado como na literatura brasileira do século XIX. Indique a alternativa em que todas as características mencionadas podem ser adequadamente atribuídas ao romance em questão. Então vamos lá, está falando sobre o Memórias, né? E, gente, romance não quer dizer que é romântico, tá? É só a forma ali de se escrever, né? Não é um negócio da literatura romântica, tá? É um conto de Roma, né? Uma obra romanesca. Vamos lá, alternativa A. Rejeição dos valores românticos, ok. Narrativa linear, não. Influente de um defunto autor, ok. O defunto autor, visão pessimista, ok. Em relação aos problemas sociais. A única coisa que está errada aqui é a narrativa linear, ok? Então a alternativa não é. B. Distanciamento do determinismo científico. Cultivo do humor. Gente, está bem próximo do determinismo científico aqui. A hora que ele entra na reta final do livro, no humanitismo, é uma sátira, é um sarcasmo com as correntes filosóficas e científicas, principalmente científicas da época. A gente estava entrando no cientificismo com o positivismo. Você tinha o Comte, você tinha o Freud, você tinha outros, principalmente o Charles Darwin. Então você tinha esse cientificismo que ele vai se aproximando no final do romance com o Quincas Borba. Cultivo do humor e digressões sobre banalidades, aqui ok. Visão reformadora das mazelas sociais, não. Ele não tem essa preocupação com os males da sociedade, não. C. Abandono das idealizações românticas, ok. Uso de técnicas pouco usuais de narrativa, ok. Sugestão implícita de contradições sociais, sim, ele faz bastante crítica, assim, implicitamente, né? Não entra diretamente nessa crítica, né? Das formalidades, das conveniências, crítica do realismo literário, narração iniciada com a morte do narrador-personagem, tematização de conflitos sociais. Não, ele não tematiza nada de conflito e não critica o realismo. Ele inaugura o realismo. Então aqui a alternativa C. Então é isso. O que a gente pode depreender dessas questões todas? Não é um romance linear, não é um narrador clássico, comum, é um narrador diferentão, um defunto autor. Então, como ele está desprendido da realidade terrena, ele tem uma maior sinceridade, ironia, sarcasmo. Brás Cubas, ele faz uma crítica velada a toda a sociedade, todo o funcionamento dos aparatos, do poder público e das relações sociais, como o casamento, que ele desafia no seu romance com o seu caso extraconjugal, com o grande amor da sua vida, Virgília. Então, imagino até que se ela não tivesse casado com Lobo Neves, ele sinceramente não teria essa paixão toda por ela. Mas o si não entra nessa aula. Então vamos para a última questão do Enem 2013, questão 122, capítulo 54, a pêndula. Para você jovem que não sabe, algarismos romanos. Saí dali a saborear o beijo, não pude dormir. Estirei-me na cama, certo? Mas sou o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite, usualmente quando eu perdia o sono. O bater da pêndula me fazia muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso, seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e da morte, a tirar moedas da vida para dá-las à morte e a contá-las assim. Outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam.
as mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite eu não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, à semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Então, o capítulo apresenta um instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos, porque o narrador e Virgília têm a percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Não é isso que está dizendo, né, gente? Está falando de outra coisa aí. Que quando ele ouve à noite o relógio, ele tem a percepção que ele está morrendo. Agora, nesse momento, revivendo o beijo com a Virgília, ele ouvia não os instantes perdidos, mas os minutos ganhados ao lado dela. Então, como o defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Não é isso que ele está dizendo aqui, né? Ele fala que o relógio é eterno, que ele vai estar o tempo todo ali, né? Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. Isso aí é só para quem guarda os abadás dos anos 90 até hoje. A alternativa D, o relógio representa a materialização do tempo e readiciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Ou E, o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Não é exatamente isso, né? É parecido, mas não é isso, ok? É a D. Claro, gente, porque a descrição das batidas do relógio, nesse fragmento, desconstrói aquele paradigma romântico, porque demonstra a preocupação com o tempo. Ele tem essa preocupação com a materialização do tempo, né? E readiciona o comportamento idealista e sonhador do Brás Cubas, que se penaliza, ele sofre com o passar das horas, né? Ele sabe que ele vai percebendo que o tempo, o relógio está tirando o tempo de vida dele e, consequentemente, de amor dele com a Virgília, né? Então aí, alternativa D, de dado. E aí, meu caro, eu quero saber qual foi a sua opinião sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você ouviu? Você gostou da obra? Você gostou da narração? Me diz o que você achou, inclusive do novo cenário aqui que o Agente Vai trouxe na nova temporada para vocês. Olha o Thanos ali, que barata toda. Gosto de olha o Superman aqui. De um lado, o Woody olhando para a câmera do outro. Eu sei, eu te acompanho, viu? Você que se mexa aí que você vai ver, você vai voltar para a fábrica. Então é isso, deixa o seu comentário, se inscreva, deixa o seu like, manda um beijo, um abraço, me chama lá no Instagram, _Favaro, faça sua inscrição aqui no Agente Vai, beijão, até mais, boa sorte na prova.